Fala pessoal, aqui é o deputado estadual Douglas Garcia. Como vocês viram, essa semana eu e o deputado Gil Diniz fomos suspensos das atividades partidárias aqui na Assembleia de São Paulo. O que isso significa na prática? Houve esse afastamento que foi decretado pelo presidente da Assembleia, senhor Cauê Macris, porém o pedido já havia sido feito pelo PSL desde o comecinho do ano. Houve sim essa redução de poder, tanto o meu como do deputado Gil Diniz, porque fica mais difícil para a gente poder obstruir os projetos ruins que são protocolados aqui na Assembleia Legislativa, diminuiu o nosso tempo de fala também, como por exemplo, a gente não pode encaminhar em nome do partido, isso dificulta um pouquinho, mas nós não simplesmente baixamos a cabeça e deixamos isso daí passar, de forma alguma. Já recorri dessa decisão na Justiça, estou brigando para ter plenos poderes aqui na Assembleia de São Paulo, nós não podemos permitir que eles simplesmente queiram nos calar, porque a voz dos conservadores não pode ser de forma alguma criminalizada, muito menos caçada. Nós vamos lutar pelo nosso direito de ser representado em todas as casas legislativas. Pessoal, chegou ao meu conhecimento, através do site jornalístico Conexão Política, de que a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas teria fechado uma parceria com a ONU para dar treinamento em manejo clínico de casos de violência sexual. O problema é que, ao que tudo indica, isso daqui pode envolver uma questão de aborto. Então, como o Amazonas fica em outro estado, outra jurisdição, eu enviei um ofício ao Ministério dos Direitos Humanos para que a ministra Damares venha fazer uma intervenção, pedir investigação sobre este caso, para saber de fato o que está ocorrendo, porque afinal de contas, a vida é um direito humano, então eu peço que seja investigado, para que isso daqui seja encaminhado ao Ministério dos Direitos Humanos e peço uma intervenção imediata da Procuradoria da República no estado do Amazonas. Aproveitando e falando da questão do aborto, pessoal, eu protocolei um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, ele ainda não ganhou a numeração, porque eu protocolei ele recentemente, mas eu já quero apresentar a vocês. É um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Pró-Vida. Seria um programa que autoriza o Poder Executivo a dar apoio financeiro às instituições filantrópicas que trabalham em defesa da vida desde a sua concepção. Está aqui um projeto de lei muito bem elaborado, tanto por mim como pela minha assessoria, para ajudar aquelas instituições que defendem a vida desde a sua concepção, que lutam contra o aborto, que peguem aquelas mães que estão em situação de vulnerabilidade social e cuidam dessas mães para que elas não pensem de forma alguma em abortar. A gente precisa defender a vida desde a sua concepção. Então, assim que sair a numeração deste projeto, eu deixo aqui à disposição de vocês para que vocês possam dar uma lida e, quem sabe, também levar para outros estados da federação, levar para os seus deputados estaduais, porque eles têm exatamente a mesma competência que a minha. Então, esse pode ser um projeto que pode se espalhar pelo Brasil inteiro. Pessoal, aproveitando e falando dessa questão de que o aborto é um crime, eu havia representado no Ministério Público Federal, na Procuradoria da República, para ser mais exato, contra o senhor Guilherme Boulos por ele ter participado de uma manifestação em que essa manifestação houve apologia a crime, houve apologia ao criminoso. Portanto, de acordo com o artigo 287 do nosso Código Penal, isso é proibido. O senhor Guilherme Boulos, além de exaltar um terrorista como o senhor Carlos Marighella, nessa manifestação houve muitas pessoas que estavam defendendo a extinção dos seus opositores políticos, a agressão e a violência a conservadores. E é por isso que eu havia representado o senhor Guilherme Boulos, MTST e a UNE por suspeitas de envolvimento na organização dessas manifestações. E olha só, já passou para o Juizado Federal, que é a Justiça Federal em São Paulo, da Procuradoria da República, passou para a Justiça Federal. Eu não sei qual foi o parecer do procurador, porém, se foi um parecer negativo, eu vou recorrer da decisão até o fim, porque ficou claro, pelo menos para mim, que o artigo 287 do Código Penal, ele foi transgredido, e não pode, de forma alguma, a lei no nosso país ser pisoteada por qualquer um, da mesma forma que vem fazendo a esquerda brasileira. Eles precisam responder de acordo com a lei, e eu vou insistir até o fim para que eles respondam. Pessoal, por falar em lei, eu havia aqui antes levado até o Ministério Público do Estado de São Paulo um pedido para que seja derrubado o artigo 33 do projeto de lei número 350/2020. Para quem não lembra, é um projeto de lei que prevê multa a quem propagar fake news, mas ele não traz um conceito daquilo que seria fake news, ou seja, fica extremamente subjetivo, qualquer opinião seria levado como fake news, né, de acordo com o que eu entendo e muitas outras pessoas entendem também. Então, eu e junto de outros deputados assinamos uma representação, dezenas de deputados assinaram essa representação e levamos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. E
o MP me respondeu que eles não podem analisar agora o controle de constitucionalidade para derrubar desse artigo, porque o governador do estado de São Paulo ele é tão inútil, ele é tão insignificante, ele é uma pessoa que trabalha tão pouco para o estado de São Paulo que nem mesmo a sanção da lei que os deputados votaram aqui na Assembleia de São Paulo, que prevê diversas ações em prol da população contra o Covid-19, contra o coronavírus, ainda não foi sancionada. Só que existe esse artigo nesta lei que prevê multa a quem propagar fake news. É o único artigo dessa lei que não presta, né? Por isso que eu tomei conta para poder representar apenas esse artigo. E o Ministério Público falou que não consegue atuar porque o governador ainda não sancionou, ou seja, é uma lei que ainda não existe no ordenamento jurídico. Assim que o governador resolver trabalhar e sancionar a lei, se ele não tiver também a vergonha na cara de vetar o artigo 33, nós levaremos mais uma vez ao Ministério Público do Estado de São Paulo, porque aí eles poderão fazer esse controle de constitucionalidade e derrubar esse artigo inconstitucional que quer cercear a liberdade de expressão, que quer tirar das pessoas o seu direito de poder criticar quem elas quiserem nas redes sociais. Pessoal, no domingo passado aqui na Avenida Paulista houve outra manifestação antidemocrática, dessa vez com participação direta do Partido da Causa Operária, e é por isso que eu representei o Partido da Causa Operária no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, para ser mais exato, pedindo para que eles sejam investigados com relação às manifestações antidemocráticas, para saber se eles não estão financiando essas manifestações antidemocráticas, e também outro partido como o Partido Socialismo e Liberdade, porque houve um líder deles que participou dessa manifestação, inclusive estava lá bradando, falando coisas absurdas, e essas pessoas estavam pedindo, nessa manifestação, o estabelecimento de uma ditadura do proletariado no nosso Brasil, além de exaltações a figuras como Che Guevara, Trotsky e o estabelecimento de uma ditadura comunista. Isso daqui é contra a Lei de Segurança Nacional e, é claro, fazer apologia ao criminoso, mais uma vez eu repito, é crime de acordo com o artigo 287 do Código Penal. E é por isso que eu representei na Procuradoria-Geral da República pedindo para que o PSOL e o PCO prestem esclarecimentos do envolvimento de seus militantes na Avenida Paulista defendendo atos antidemocráticos que vão contra a legislação brasileira. Deixo aí na tela o meu e-mail para vocês enviarem sugestões, críticas, reclamações, denúncias. Fiquem à vontade, as portas do meu gabinete estão abertas para trabalhar por vocês e lutar em defesa da população do estado de São Paulo. Tranquilinho? Tchau, tchau!